Bom, agora a gente tem um teorema que diz o seguinte, que o que será que acontece com a integral sobre o campo de vetores quando a gente reparametriza a nossa curva? Então vamos ver o que acontece. Então eu vou supor que eu tenho γ de AB em Rn, uma curva suave, e H de CD em AB, uma mudança de parâmetros. Então uma reparametrização da minha curva. Isso significa o quê? Significa que H é uma função suave, né? Tem derivadas de todas as ordens, tem derivada diferente de zero e tem inversa também, e a inversa também é suave, tá? Então essa H é uma mudança de parâmetros, e aí quando eu componho, né, γ com H, eu tenho uma outra curva que a gente vai chamar aí de lambda. Lambda então é uma nova curva, é uma reparametrização da curva γ. Então, o que vai acontecer com a integral do campo de vetores f sobre a curva γ? Vai ser a mesma coisa que a integral do campo de vetores f sobre a curva lambda, se a derivada da mudança de parâmetros for positiva. Né? Porque a gente sabe que ela é suave, tem inversa, então a derivada dela é diferente de zero. Se é diferente de zero, então ou é positiva ou é negativa. Se for positiva, então as integrais de linha coincidem, independe da parametrização. Agora, se a derivada for negativa, então a integral de linha só troca de sinal. Tá? Tem um sinal a menos ali. Ok? Essa que é a ideia. Tá? Então elas são iguais a menos de sinal. Vamos ver então a demonstração. Aqui a demonstração aqui é feita para o caso em que γ' de tal é negativa. Tá? O caso positivo é análogo. Tá? Então, vou considerar γ' de tal negativa. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Ela vai levar o H de C em B e o H de D em A. Vai inverter, né? Porque ele inverte a orientação. γ', né? Quando essa mudança de parâmetro tem derivada negativa, significa que ele inverte a orientação da curva. Tá? Então, quer dizer que vai levar o C em B e o D em A. Tá? E além disso, se eu derivar aqui, derivada de lambda é a derivada da composta. Então vai ficar γ' vezes H'. Né? Então γ' de H de tal vezes H' de tal. Fazendo a mudança então de parâmetros, né? O T, no lugar do T eu coloco H de tal, vai acontecer o quê? Então aqui a gente tem a nossa integral de linha de f sobre γ. Quando eu faço essa mudança, né, de parâmetros H, o que vai acontecer? Por definição, essa integral do campo de vetores sobre γ é a integral de A até B do campo sobre a curva γ vezes o γ' de t. Beleza. Agora, quando a gente aplica essa mudança, o que vai acontecer? O A vai ser levado em D, o B vai ser levado em C. Então, fazendo uma mudança de parâmetro em uma integral de uma variável. Então, aqui no lugar do T vai ser H de tal, e aqui no lugar de γ' vai ser γ' de tal, de H, né? γ' de T. No lugar do T é H de tal. E no lugar do dt, como T é H de tal, então dt é H' de tal vezes d tal. Tá? Que a gente obtém aqui. Beleza. Agora, em questão de lambda, o que vai acontecer? Γ de H de tal é exatamente lambda de tal. Então, só troquei aqui. Agora aqui, γ' de H de tal vezes H' de tal, toda essa parte aqui, a gente viu aqui que é lambda' de tal. Então, aqui, troquei por lambda' de tal. E aqui, ó, para não ficar de D até C, vou trocar, vou inverter. De D até C, vou trocar para C até D. Quando eu troco os extremos de integração, tem que trocar o sinal também. Tá? Então eu troquei o sinal aqui. Tá? Então aí na apostila, pessoal, tem um errinho. Né? Ele não carrega esse menos. Né? Aqui não tem o menos na frente. Tá? Então tem que aparecer esse menos aí na apostila. Tá? Então, e essa daqui? Essa daqui é exatamente, por definição, é exatamente a integral de linha sobre lambda do campo f. Né? Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que a integral de linha de f sobre γ é menos a integral de linha de f sobre lambda. Tá? E o caso em que H' de tal é positivo é análogo.
Então, observação. A gente viu então anteriormente que a integral de linha sobre o campo de vetores, ela, quando você fazia uma reparametrização na curva, se ela invertesse a orientação, então invertia o sinal da integral de linha. No entanto, quando a gente está trabalhando com integral de linha de funções, né, em relação ao comprimento de arco, ela não depende da orientação da curva, tá? Então, se eu tenho uma mudança de parâmetros que inverte a orientação, não vai fazer diferença no valor da integral de linha. Vamos ver por quê, de fato. Então, note que essa integral ela independe do sentido de percurso, né? Do sentido de percurso de gama, tá? De fato. Então, usando a mesma notação que a gente usou na demonstração do teorema anterior, o que vai acontecer? Vamos supor, então, que aquela reparametrização, que é a H, ela inverte a orientação. Significa, ou seja, gama' de tal é negativo. O caso gama' de tal positivo é semelhante, né? A gente vai concluir da mesma forma. Mas o negativo significa quando inverte. Quando inverte, então, o percurso, o que vai acontecer? Quem é a norma do lambda'? Bom, lambda', a curva lambda é gama composta com H. Então, o lambda' vai ser a derivada pela regra da cadeia. Então, a derivada da gama em H de tal, vezes a derivada do H. Né? Então, como é norma de tudo, e H' de tal é um escalar, é um número, e gama' é um vetor. Então, eu posso separar a norma como sendo a norma do gama' vezes o módulo de H'. O módulo de H' é menos H' de tal, porque H' de tal é negativo. Então, por isso aparece o menos aqui na frente. Tá? Então, menos a norma do gama'. Opa! Não é gama' de tal, tá? É gama'. Vamos verificar aqui se está correto. Não é gama' de tal. Tá? Aqui é gama' de H de tal. Então, é gama' de T. Tá? Podemos colocar aqui em função de T ou de H de tal. Tá? Acho que na apostila aí esqueceram do H. Tá? Faltou o H de T. H de tal. Tá? Aqui dentro. Beleza? Então, essa daqui é exatamente a norma do lambda'. Vamos ver, porque a gente vai precisar disso na hora da integral. Então, vamos lá. A integral de linha da f sobre a curva gama, por definição, ela é a integral de a até b, da f composta com a curva gama, vezes a norma do gama'. Beleza. Agora, eu posso, então, trocar. Onde tem t, eu vou trocar por h de tal. Como ele inverte a orientação, então o a vai ser levado no d e o b vai ser levado no c. Certo? E aí, onde tem t, eu vou colocar h de tal. Então, vai ficar f de gama de h de tal, norma de gama' de h de tal, e o dt. Bom, se o t é h de tal, então quando eu derivar, o dt vai ser h' de tal, d tal. Ok? Então é só trocar aqui. Então, vou ficar com a norma do gama' de h de tal, aqui, e no lugar do dt eu vou colocar h' de tal, d tal. Tá? Então, isso que aparece aqui é h' de tal, d tal, que ficou espremidinho aqui. Bom, no entanto, eu não quero a integral de d até c, eu quero a integral de c até d. Invertendo então, os limites de integração, eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar menos integral de c até d, f de gama de h de tal, norma de h' de h de tal, h' de tal, d tal. Beleza. Só que olha só, esse menos que está lá fora, ele pode passar aqui para dentro. Então, aquele menos lá de fora, essa norma do h' de h de tal, vezes o h' de tal, toda essa parte aqui e esse menos, dá exatamente a norma do lambda' de tal. Então, aquele menos some, vai ficar f, aqui, gama composto com h, é exatamente o lambda. Então, lambda de tal, vezes tudo isso aqui com aquele menos lá, viram norma de lambda' de tal, de tal. Mas isso aqui é exatamente a integral de linha de f sobre a curva lambda. Então, olha só, a gente saiu daqui e chegou aqui sem mudar o sinal. Tá? E a mesma coisa vai acontecer se a gente considerar o caso de lambda' de tal
é positivo. Por quê? Porque não vai aparecer esse menos aqui, ó. Porque aí, como ele preserva a orientação, ele vai levar A em C e B em D. Então não vai precisar trocar aqui a orientação dos extremos de integração.